costa atlântica de Portugal é uma maravilha da natureza, com quase 900 quilômetros de extensão. Há séculos, os portugueses e o mar têm uma conexão especial, mas esta relação está em perigo. A costa está sofrendo os efeitos da erosão e o mar já engoliu fileiras inteiras de casas. Ou se eu for para o lado negativo, ou para o lado que se está a acontecer ano após ano, o Salvador vai deixar de existir. Portugal está desesperadamente tentando reagir. As autoridades estão ampliando a faixa de areia nas praias e construindo barreiras e muros de proteção. E os moradores estão se envolvendo politicamente para combater a erosão. Mas a ameaça se aproxima cada vez mais, causando medo nos moradores. O mar entrava mesmo de casa, mas mesmo assim já chegou a bater várias vezes na parede, da parede da minha casa, e a minha casa estremecia. E era essa parte que eu tinha muito medo. 3/4 da população de Portugal vive na costa. O que eles podem fazer quando o mar se torna seu inimigo? Como as pessoas estão lidando com a ameaça? E como as autoridades e o governo estão reagindo? Vítor Cachoeira é pescador. Há várias gerações, a família dele administra um negócio de pesca costeira na região de Aveiro, na costa norte de Portugal. Maria de Fátima é o nome do barco que Vítor e os colegas levam para o mar. Mas as condições de trabalho dos pescadores estão piorando. Estou sempre ligado ao mar. Sempre ligado ao mar. E já há muitos anos. Já muito novo, vai lá, eu já ando há 40 e poucos anos já na vida do mar. É uma paixão, isto não deixa de ser uma paixão. Não é do que dá, isto não dá muitos lucros. É mais a paixão que propriamente a vida, portanto, o que se ganha-se muito pouco. Hoje o mar está calmo e o vento está suave. Boas condições para os homens e o barco deles. Mas a pesca costeira se tornou cada vez mais difícil ao longo dos anos. Pequenos pescadores mal conseguem ganhar a vida com o que capturam. O mar sempre garantiu uma renda modesta. Hoje, muitos pescadores vivem de ajudas sociais e subsídios. E as coisas estão ficando ainda mais difíceis devido às mudanças climáticas, correntes mais fortes e erosão costeira, dizem os pescadores do barco Maria de Fátima. A Praia da Torreira ainda oferece muito espaço para o barco de Vítor e os equipamentos dos pescadores, mas outras praias já foram engolidas pelo mar. Após cerca de 1 hora, a equipe de Vítor puxa a rede. É uma captura decepcionante. Apenas algumas cavalinhas e sardinhas e um punhado de dourados. Há muito tempo, a Torreira era considerada um bom local de pesca. Mas aí começaram os problemas. E Vítor já não pode mais pescar na região onde vive. A gente agora praticamente na zona baldear, portanto nas praias, nem uma toalha no praia-mar consegue-se lá ter, porque o mar chega sempre às pedras. Quando uma toalha não se pode pôr, imaginamos um barco, que é pior ainda. Por isso ajudou um bocado não, muito, de aqueles estarem via extensão, principalmente os muris. Mas Vítor não quer desistir ainda. Ao longo de quase toda a costa atlântica de Portugal, o mar está engolindo as praias de areia e as dunas, ameaçando vilas inteiras. Mas quase nenhuma outra parte do litoral do país está tão ameaçada quanto a Apúlia, no norte de Portugal.
pescador Adriano Ribeiro teme a erosão. Ele vive principalmente da pesca de lulas. As dunas de areia ainda oferecem alguma proteção, mas estão sob imensa pressão. Tenho 55 anos. Esta duna, ela estava precisamente, ela vinha mais ou menos, posso dizer que esta duna, na altura, esta duna aqui, ela vinha mais ou menos para aqui, e em poucos anos, está a ver a distância que já está. Tem para aí 7 ou 8 metros de altura. E não se faz nada, está-se à espera que deixe chegar à estrada, isto é mau. A defender, o mais importante é defender a costa. Isto é um autêntica miséria que vocês estão a ver aqui, e ninguém faz nada. Neste momento, com a subida que dizem os cientistas da maré e de tudo o que está a acontecer, o que está a acontecer é recuar o mais possível, não é? Uma coisa que eu acho que deviam de fazer no futuro e que está mais que provado era retirar aquele esporão que está lá ao fundo, aquele esporão ali foi que causou a erosão toda nesta zona. Portanto, era retirá-lo e fazer algo por estas dunas que estão aqui, que têm muitos anos e deviam de proteger. Enquanto ninguém tomava medidas, Adriano e os vizinhos colocaram por vários anos sacos de areia e estacas de madeira para proteger as dunas e as casas. Um trabalho gigantesco que não impede a erosão. Pelo contrário, cada vez mais casas são vítimas da maré alta, principalmente no inverno. Perto dali está a zona de restaurantes de Apulha. Cerca de 30 restaurantes de frutos do mar estão localizados diretamente na estrada costeira, atrás das dunas. O restaurante A Cabana é um deles. O pescador Adriano abastece o local com peixes várias vezes por semana. Sardinha, está acabado de chegar. Deixa aqui, amor, esta deixa aqui. Olha aí, então, a sardinha. Muito boa, fresquinha, é do Albor essa. E tenho aqui uns rebalinhos, um charguinho, uma dourada, um linguadinho, fresquinho, aqui do Mar da Apúlia. Mas, cada vez mais, Adriano tem que ouvir as preocupações do dono do estabelecimento sobre o futuro. O mar ameaça engolir a zona de restaurantes. E, por razões de segurança, as pessoas dizem que o governo local quer derrubar os restaurantes. No entanto, a gastronomia é o pilar da economia de toda a região. Isto aqui a nível de postos de trabalho, 200 indiretos, cada restaurante tem 20 pessoas no meu caso que eu faço por turnos, mas outros restaurantes aqui só em mão de obra temos diretos aqui que é 80, 100 postos de trabalho. Sim, exatamente. Pastelaria, padaria, os pescadores, envolve tudo a agricultura, Deus me livre. Abel Vieira se sente abandonado pelas autoridades. Como alternativa, ele exige que uma nova zona de restaurantes seja construída mais longe do mar. Ele mostra o local para Adriano. Nós temos isto tudo aqui, este espaço, isto é tudo terreno baldio, mesmo que tenham alguns proprietários de compras, este terreno todo baldio, isto tem tudo a nível, subia-se, restaurantes elevados ficavam à vista-mar. Era um grande projeto, se o Presidente da Câmara se propusesse a isso, era um grande projeto. Essa é a melhor ideia que eu vejo neste momento para a Apúlia. Está tudo bem, um pouco aceito, ficamos todos a ganhar. Mas, em vez de os restaurantes serem mudados de local, rumores apontam que tudo deverá ser demolido. Isso significaria o fim dos meios de subsistência de Abel Vieira e dos outros restaurantes da Apúlia, bem como dos seus fornecedores. A praia do Furadouro, antigamente um local de surf, também está ficando cada vez menor a cada ano. A prática do surf também está se tornando complicada.
No local onde havia areia e dunas, agora existem grandes blocos de granito para proteger a cidade. João Paulo administra uma escola de surf em Furadouro e está muito preocupado. Todas as manhãs ele prepara o equipamento. A escola de surf é a sua maior paixão e ele tem receio de perder o negócio. Vivo do turismo, vivo do surf, vivo da paixão que tenho com a água, com o mar, e todos os dias ou todos os anos isto vai passando e cada vez vai sendo pior. A certa forma, na parte económica também vai deixando para trás, porque o que era bom para nós a nível de ondas, o que era uma praia muito procurada, deixa de ser procurada para esse fim. E as pessoas acabam por ir para outros sítios e, de certa forma, não é? Acabam por, no mundo profissional, também ficar ameaçado. É isso. A escola de surf ainda está indo bem. 20 jovens se inscreveram para o curso de fim de semana. As aulas de João acontecem onde a faixa de areia da praia ainda é bastante larga, a cerca de 1 quilômetro do centro de Furadouro. Ele tem o transtorno de transportar todo o seu equipamento e o caminho está ficando cada vez mais longo. E o que acontecerá se a praia desaparecer completamente? Tá fixe. Lisboa. Os problemas de erosão costeira são da responsabilidade do governo central. Inês Costa, na época da gravação deste documentário, secretária de Estado responsável pelo assunto, está ciente dos problemas. Para ela, proteger a costa é o maior desafio da política ambiental de Portugal. Mais de 1 bilhão de euros foram gastos na proteção de cidades e praias litorâneas nos últimos 10 anos. Mais do que a questão estrutural ou a questão de engenharia, não é? Seja ela por via de soluções naturais, seja ela por via de soluções físicas, de obra, a questão social e a questão humana é sempre um desafio muito complexo quando falamos de deslocalizações. Contra evidências destas é muito difícil de rebater quando estão em causa precisamente a segurança dessas populações. No Ministério do Ambiente, eles agora sabem que medidas caras de construção não são capazes de proteger todos os lugares da força do mar. Em sua cidade natal, o pescador Vítor luta pela sobrevivência. Ele é politicamente ativo na comunidade local há anos e atua como mediador entre a prefeitura e os moradores afetados. Até recentemente, Carla Santos morava com os filhos numa casa logo atrás desse muro. A minha casa era aqui que ficava, o mar já é ali atrás, sim, fica mesmo perto do mar. Nós tínhamos uma entrada que era assim, não é? A minha casa era aqui assim, daqui para lá, a minha casa era daqui para ali. O mar assim começou a ficar muito mais ruim, bravo, e eu já não saía por aqui, já tinha que ir por ali. Já saía da minha casa por ali. O perigo era tanto que vocês nem quisessem fugir. Não tinha hipótese, não tinha hipótese. É assim, se calhasse um dia, é assim, entrar mesmo dentro da minha casa, é muito difícil pegar nas crianças e fugir com as crianças. Isso não dava tempo, não dava, porque o mar era marés muito grandes. Em seguida, Vítor acompanha a família até a nova casa. Ela fica bem perto, a apenas 300 metros em direção ao interior, em um assentamento recém-construído. Carla Santos e as filhas se mudaram recentemente para este assentamento construído pela prefeitura. Vítor acompanhou o projeto desde o início. Desde que vim para aqui, a minha vida mudou muito. Porque não chove aqui, isto aqui não chove,
Temos um quartinho para cada um, tenho este quarto, tenho o meu quarto e tenho este lado aqui, que é o quarto Vitinha, que é dos mais velhos. Também não sabia ter um quarto só para mim, não sabia, não tínhamos, tínhamos uma casa e não tínhamos, porque a casa que nós vivíamos era uma miséria mesmo, era daqueles... Aqui temos outra casa de banho, que nós nunca pensámos tomar banho num chuveiro, era tudo em bacia. E aqui não, aqui temos um chuveirinho, temos uma casa de banho, temos as condições todas para estas crianças. Praia de Caparica, a poucos minutos de carro de Lisboa. Combinamos de nos encontrar aqui com Inês Costa, então secretária de Estado do Ministério do Ambiente. Muitas medidas de segurança foram tomadas aqui nos últimos anos. Uma coisa é certa, o nível do mar vai continuar a subir, esse é um dos impactos derivados das alterações climáticas. Desde 1958 até 2018, dos dados que nós já conseguimos registar, Portugal já perdeu cerca de 13 km² de costa, o que é significativo. É muito território que nós já perdemos ao mar. A costa de Portugal está ameaçada. Então, o que o governo central está fazendo em termos concretos? Uma das medidas mais caras é o chamado alargamento de faixa de areia, que consiste em sugar a areia do fundo do mar para despejá-la novamente nas praias. A recarga de sedimentos ao largo, e que a pessoa não vê a recarga de sedimentos na praia, mas não quer dizer que ela não aconteça. E nós, com estes dados e com estes projetos, conseguimos demonstrar que, de facto, é uma aposta que dá frutos e que dá resultados. Ainda são investimentos avultados, mas que depois, uma vez feitos, têm um efeito em cascata em toda a zona circundante, sobretudo a sul daquela região, o que permite mitigar efeitos. Podemos ver como é o alargamento de faixa de areia na costa da região central de Portugal. 1 milhão de metros cúbicos de areia estão sendo sugados do fundo do mar e despejados na praia por meio de tubos gigantes. É uma solução cara. Só o diesel para acionar as bombas custa centenas de milhares de euros. As obras são observadas com um olhar crítico pela população e por Antônio Salgueiro, líder da Vila Costeira de São Pedro de Gala. Ele inspeciona diariamente o grande canteiro de obras na praia e oferece respostas aos moradores mais céticos. Quando vier aquelas ondas grandes, leva outra vez a areia não leva nada, porque tem os geocilindros. Por isso é que a construção de geocilindros é bastante importante nesta obra. E depois tem a particularidade, é que estes tubos que a gente vê aqui vão ficar permanentemente aqui em São Pedro, e quando houver necessidade de recarga das praias, é só dragar da entrada da barra para aqui. Portanto, vão ficar permanentemente... Já é diferente. É porque o mar vai arrebentar aqui no preço. Não, mas nós neste momento estamos só a ver areia. Mas por baixo temos geocilindros ao longo de 300 metros e com três andares. Está previsto que para o ano haja um shot de areia vindo então da praia da Figueira, de 3 milhões de metros cúbicos de areia para saturar de areia as praias, e a partir daí é meter aqui areia. As estâncias turísticas em Portugal estão fazendo cada vez mais para evitar que as faixas de areia das praias desapareçam. Se vocês forem por aqui abaixo, vão ver que o que era areia, neste momento, é cova, é pedra e não é mais nada. O professor de surf João é cético e leva os alunos em um passeio pela praia. Temos dunas aqui acima de 12 metros, 13 metros. À frente dessas dunas havia umas dunas primárias, que eram aquelas dunas mais pequenas, que tinham aquelas florzinhas.
essa vegetação foi toda sendo perdida, foi tudo comido, com o avanço do mar, e isso é que nos preocupa agora, que é a entrada do mar pela terra, mesmo com estas reposições de areia, como fizeram aqui, que envolve milhares ou milhões de euros, como vocês sabem, a erosão, o avanço do mar, o aquecimento global, tudo isso é uma consequência, e é a causa disto, do que se está a passar. Em seguida, João mostra aos alunos os estragos que ocorrem quase diariamente no calçadão da praia. Repara como é que o mar fez aqui uma brincadeirazinha, o mar destrói isto tudo. Vamos ver. Sobe aqui acima, passa este murinho, joga aqui esta primeira linha de casas e rapidamente vai destruir aqui a primeira linha de casas da praia, o que é triste também. A erosão costeira tem várias causas: erros de construção, mudanças climáticas e crescimento da população. A maioria da população de Portugal vive no litoral e 1/4 da costa portuguesa é afetada pelo problema. Olha, venham aqui ver o que é que o mar fez precisamente aqui neste sítio. Vê aqui, ó, fala. Vem para isto. E para estas imagens. Precisamente aqui. Se ela enfeita a avenida, mas o pior sítio é lá, precisamente aqui neste sítio, quando eu olhava focar para lá. Olha para isto. Quando a sal forte, partiu contra precisamente aqui neste sítio. Contra o café, contra este café, arrebentou com este café todo. Partiu com aquela esplanada ali que está ali toda de vidro, partiu com aquilo tudo. Tinha uma cabine telefónica aqui e foi parar lá ao fundo. Estas pedras que vocês veem aqui do muro são cuspidas com uma forma de 30, 40 metros. Já tinhas visto? De volta a Esmoriz, cidade natal de Vítor, na fase final da campanha eleitoral local. Vítor é o vereador voluntário dos social-democratas. Ele fala com todos os moradores pessoalmente. Apoiado pelo prefeito local, ele fez da erosão costeira a questão-chave de sua campanha eleitoral. As pessoas que estão a viver no bairro social todos estavam aqui. Uma parte delas também estavam aqui. E eram muito afetadas. Quando o mar galgava mesmo. Agora, graças a Deus, estão todos bem. Graças a Deus, estão todos bem. Nessa eleição local, está em jogo os melhores projetos para proteger os moradores e suas casas do mar. Tudo bem? Nós, aqui na Praia dos Esmoriz, muitas famílias viviam em constante sobressalto durante o período, sobretudo de inverno, com as marés maiores. Apesar de ter havido a promessa do Governo pagar bastante dinheiro para esse conjunto habitacional, nós decidimos avançar única e simplesmente com verbas da Câmara Municipal. E isso mexeu com a vida de muitas pessoas. Não foi o caso do Artur, mas houve muitas pessoas que moravam ali e que foram para ali, e o Artur é das pessoas que fica satisfeito. O evento da campanha eleitoral termina no assentamento de habitação social Boa Esperança. Os moradores daqui estão felizes por não viverem mais atrás das dunas, em ruínas à beira-mar, mas em casas novas e mais seguras. Mais uma vez, Carla Santos se mostra uma fiel seguidora do pescador e político local Vítor. O clima entre os cabos eleitorais está mais alegre. Mas nem todos acreditam que o problema da erosão costeira possa ser resolvido com a construção de novas casas. A gente vai indo aos poucos, porque não se pode fazer tudo de uma vez só e tem que ser aos bocadinhos. É evidente que se a gente ganhar agora novas eleições, provavelmente ele vai fazer outro, que está em projeto, outro na parte de cá. Em Apulha, o clima está consideravelmente mais pessimista do que em Esmoriz. Chegou a notícia de que o governo em Lisboa leva a sério a demolição dos restaurantes nas dunas. A esperança é que isso possa permitir a recuperação gradual da paisagem natural das dunas. O pescador Adriano se sente decepcionado. Ele agora tem seu próprio plano para salvar a vila.
Ele pediu a um arquiteto que fizesse um plano para ele e há semanas tenta convencer os vizinhos. Estás a localizar aqui? Que é pés de galinha daqui de Cabanas até à Pena. Estás a ver aqui por meio dos carreiros, o mar na maré em cima. Isso? Não. Que é o mar partia todo por ali por cima e quando chegasse à costa já chegava. Pois o mal dele ia ter força aqui. Ora, exatamente. E ao barrar aqui nisto, estás a ver? Que é a mesma coisa que aquelas pedras ali. Que são as pedras naturais, estás a ver? Já parte a força ao mar. Que defendem toda aquela parte dos moinhos e o caralho, não é? Tira a força ao mar. Pronto, é uma ideia de um pescador, não é? E tirar aqui o esporão fora, o mar rebenta todo aqui nesta zona. E vem sem força na beira. E quando chegar à terra, acontece como agora está a maré em baixo. Fica um gagamar, fica um autêntico lamar. É bom para os pescadores, é bom para as dunas, é bom para as pessoas das casas, é bom para toda a gente. Pronto, está aqui um exemplo do que poderiam fazer aqui. Adriano está empenhado no projeto. Ele vê a implementação em breve como a última chance para as cabanas dos pescadores e restaurantes da Apulha não serem engolidos pelo mar. É uma ótima solução. Porque, pronto, eu tinha de boca e tudo e não conseguia alcançar aquilo que queria. Agora está aqui... Para eles verem, se quiserem. Está aqui cedo bem, né? Aqui é a zona, aqui é a Cabanas. E isto acho que era uma solução de cada aranha gastar dinheiro aí à toa. E dizerem que vão demolir tudo, que é uma asneira, que isto é um potencial, isto é um potencial. Às vezes, Adriano não consegue esconder a raiva e decepção com quem está no poder em Lisboa. Concordo com requalificar, concordo com defender as dunas, pronto, concordo com essas coisas, tudo que seja para bem desta comunidade, eu acho muito bem. Devem fazer isso, só que dizem que vão fazer, já passou 50 anos e isto continua igual. Fico triste é porque é que se defende nos outros sítios e não se defende aqui. Porque o que é diferente da nossa comunidade das outras? Adriano está lutando para salvar a cidade natal dele. Mas aqui em Apulha, em particular, parece que os humanos perderam a luta contra a natureza. Especialistas dizem que a erosão costeira é uma ameaça existencial para a costa de Portugal. É a catástrofe do século para o país, o povo e o modo de vida.